Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à terceira correção do nosso simulado Medicel 2018. Pessoal, agora sim, é sua última chance de participar. Vai lá na nossa página medicel.com.br/desafio Medicel e participe. Pensa bem, vocês não têm nada a perder. Aliás, só tem a ganhar. Olha, você testa os conhecimentos, estuda para a prova de residência que está aí, faltam o quê? Menos de 2 meses? E ainda concorre a prêmios incríveis, tá? Incríveis, dá uma olhadinha na nossa página. Aproveita, vai lá e manda sua pergunta aqui para a gente. Vem participar desse bate-papo aí com os professores e doutores, estou esperando a sua pergunta, hein? Bom, vou dar as boas-vindas agora aos nossos professores, doutores. Tudo bem, Fábio Cabardo? Que honra tê-lo aqui hoje. Muito obrigado, é sempre um prazer, uma satisfação. Eu não participei dos anteriores, mas fiquei acompanhando, fiquei de longe, louco para participar. E hoje estamos aqui, vai ser muito legal. E o que você achou? Achei muito bacana, achei que esse modelo ficou muito interessante e acho que todo mundo ganhando. A gente ganha aprendendo, a gente ganha discutindo, os alunos espero que também estejam aproveitando as nossas discussões. Bem-vindo. Obrigado. João, tudo bem, João? Como vai? Tudo bem, Débora. Boa noite. Satisfação novamente, né? Satisfação dobrada agora com o Cabar aqui no nosso Sim. time, né? E com certeza nós temos... Aliás, uma das coisas boas de ser professor, que a gente não só ensina, a gente aprende muito. E esse formato simulado aqui é muito interessante. Eu fico imaginando o tanto que os alunos, nesse momento de reta final aí, estão aproveitando aí com essas discussões. Está muito legal mesmo. E até a gente vai comentar sobre isso, viu, João? Porque me parece que está só na crescente. Eles vêm melhorando a cada simulado. Eu acho que essa reunião, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, a gente está discutindo sobre as questões menos acertadas, tem ajudado muito os alunos, viu? É interessante, as estatísticas vêm comprovando que nesse terceiro simulado houve um número de acerto substancialmente melhor que o anterior. E provavelmente esse gás aí, as aulas estão sendo disponíveis e elas têm contribuído para que os alunos melhorem a performance. Com certeza, é gratificante isso, né, João? Legal, muito legal. Doutor Fábio, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez, é um prazer participar da nossa correção do simulado. Esse momento especial que os alunos têm para treinar na vida real. Como que isso aqui caiu na prova, tentar fazer o simulado dentro do tempo da prova real. E o mais importante, durante a correção, que a gente aprende o que errou para não errar mais. A gente vai ver que muitas questões são repetidas, os mesmos assuntos, a mesma forma de perguntar. Tem algumas questões polêmicas, a gente tem que ajudar os alunos a sair dessas questões que às vezes são mal feitas, mas vão estar presentes na prova. Nós estamos na reta final, né? Semana que vem é a nossa última live. E agora já vai entrar o mês de outubro, algumas provas já começam em novembro, começo de dezembro, então agora é hora de fazer a revisão e fazer o maior número possível de questões. Tem que aproveitar a oportunidade. Seja bem-vindo. Obrigado. Rafael, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, muito Passou obrigado. Passou bem a semana? Muito bem. Feliz de estar de novo aqui com o pessoal, estar aqui com os meus amigos. Cabar, que bom que você veio se juntar aqui no nosso simulado. E o que eu gosto muito de enfatizar, né, nessa reta final, revisar alguns temas, fundamental, mas aprender também alguns macetes de resolver questão, né? Porque é tão grande o conteúdo, claro que a gente não vai ter o domínio de tudo, a gente também não tinha o domínio de tudo quando fez as provas de residência, mas a gente vai aprendendo alguns macetes também para poder resolver as questões, então isso também faz parte do aprendizado. Tá certo, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Bom, vamos lá começar com uma questão sua, Rafael, sobre queimaduras extensas. Por que isso gera tanta dúvida ainda na cabeça do aluno, hein? Então, Débora, essa na verdade é uma questão, né, que ela é em parte de cardiologia, em parte de terapia intensiva, porque ela é de endocardite, né? Então, vamos dar uma olhada na questão, ó. Um paciente de 40 anos, então, portanto, um adulto jovem, foi vítima de queimaduras extensas e está lá na unidade de queimados, está na UTI, né, sob cuidados por ter sofrido a queimadura. Mas a questão não é sobre grande queimada, a questão vai enfatizar essa coisa do cuidado na terapia intensiva com o tema de cardiologia. Por quê? Fala que ele era um paciente que usava losartan por hipertensão, sertralina, né, por talvez aí um quadro depressivo, e a partir do 5º dia de internação começou a ter febre e tosse. Aí fizeram hemocultura que veio positiva para Staphylococcus aureus resistente à meticilina e algumas condensações pulmonares. Não estava em ventilação mecânica, mas tinha um catéter central desde o dia da admissão. Então, qual que é o grande aprendizado nesse caso? Eu sei que os alunos, seja na parte de infectologia, seja nos capítulos de cardiologia, estudam endocardite bacteriana, tá?
Mas esse é um capítulo separado das endocardites, que é a endocardite relacionada aos cuidados médicos, né? Diferente da endocardite bacteriana que a gente estuda, que você sabe que em geral você tem uma válvula, uma prótese valvar ou uma válvula danificada e aí você tem uma bacteremia, aqui não. Ou seja, pacientes que estão em uso de acesso central, na maior parte das vezes, mas outros procedimentos acabam também dando esse risco, eles podem desenvolver endocardite bacteriana mesmo não tendo nenhum problema valvar. Tá? A gente chama isso de endocardite relacionada a procedimentos médicos e o pulo do gato aqui é isso, e vale para a prova e vale para a vida real. Todo paciente em terapia intensiva que esteja com um catéter venoso central e faz uma hemocultura positiva para um agente infeccioso, como aqui no caso o Staphylococcus aureus, isso é obrigatório você investigar endocardite. Então, hemocultura positiva com catéter central, você tem que investigar endocardite. Vamos ver as questões? As alternativas, ó. Então vamos lá. Foi uma questão... Independente da bactéria isolada? Independente da bactéria isolada, você precisa, porque existe, né? A gente sabe que o Staphylococcus é uma das principais, mas não importa, hemocultura positiva, você tem que ir atrás de endocardite, tem que investigar, porque ele tem um catéter central. Mesmo e aí, se vier um gram negativo lá, não tem problema. você vai fazer a investigação, mas em geral é menos provável que isso se dê, né? Em geral não vai dar nada mesmo, mas tem que tomar cuidado. Fungo, por exemplo, é super comum. Fungo em hemocultura, você tem que ir direto olhar a válvula do coração, porque realmente existe esse risco, né? Então, essas questões, a gente vê nas alternativas que os alunos ficaram muito em dúvida mesmo, né? Tanto que o índice foi muito dividido, quase que igualmente entre elas. Então, vamos lá, ó. Daptomicina, pode ser uma boa opção para antibiótico nesse caso? Olha, a daptomicina, ela é utilizada como uma opção à vancomicina. Quando o paciente não responde à vanco, ou quando o MIC da vanco, que é a concentração inibitória mínima, está muito alta. Então, não, a princípio, não é de cara a daptomicina que vai ser indicada. Aí, a outra alternativa. Para reduzir o risco de nefrotoxicidade, vamos dar a linezolida no começo? Não. Você não tem dado nenhum ali, não é um paciente idoso e que tenha outros fatores de risco para você ter uma nefropatia, então você não iria também já iniciar com uma droga como a linezolida. Você, no caso, não entraria nesse raciocínio. Caso a febre melhore rapidamente, a gente vai tratar de 7 a 10 dias? Não. Se eu penso em endocardite, a gente sabe que o tratamento é prolongado, 4 a 6 semanas. Aí vamos ver a última, olha, o catéter venoso pode ser mantido desde que seja a administração do antibiótico feita por essa via? Claro que não, né? Você está pensando que aquele é um motivo, você vai retirar o catéter, mandar para a cultura e tal. E aí a alternativa correta, pessoal, é que é imperativa a realização do ecocardiograma, preferencialmente transesofágico. Então, você vê que foi a única alternativa que fez algo de uma colocação de mais bom senso, dizendo, olha, fica atento e vai investigar endocardite neste paciente. É preferível o transesofágico? Sim, ele é preferível porque você vê melhor as válvulas, né? Agora, pode começar com transtorácico? Pode. O bom do transesofágico é que, nesses casos de endocardite relacionada a procedimento médico, a válvula mais acometida é a aórtica, depois vem mitral, mas cerca de 17 a 20% dos pacientes é multivalvar. E aí o eco transesofágico é o melhor exame mesmo para você poder avaliar várias válvulas, então está corretíssima a alternativa. Né? Ok. E é obrigatória a presença de lesão valvar para desenvolver esse tipo de endocardite? Não, não. E essa é o lado interessante, né? Que a gente fala para tomar cuidado tanto na prova como na vida. Você não precisa ter um paciente que tenha uma doença valvar para você pensar nesse diagnóstico. Pode acontecer com pacientes que têm uma válvula completamente normal. Viu, Rafael? Essa questão, ela também tem aquela história que você falou no começo, na apresentação, que a gente precisa aprender a fazer as questões. É o que eu chamo de palavras-chave das questões. Perfeito. E o examinador, ele sempre tenta confundir. Inclusive, quando eu li a questão primeiro, eu falei assim, uma questão de queimadura, porque a cirurgia do trauma. Eu olhei, não tem, a queimadura está aqui como pano de fundo. Ou então, acesso venoso central, infecções cirúrgicas, porque na verdade está no capítulo das infecções cirúrgicas também. E o que acontece? A causa maior de morte de queimadura é infecção.
Então, o aluno ele pode estar pensando aí numa infecção relacionada com a queimadura. A queimadura aguda morre por pneumonia química, lesão de vias aéreas, mas cronicamente eles morrem por infecção, das mais variados tipos. Mas não tem nada a ver. E ele tentou confundir também com aquela história da pneumonia. Perfeito. Uma pneumonia estafilocócica e etc e tal e coisa. Mas o X da questão é o conceito de infecção cirúrgica, porque uma vez que você tem um procedimento cirúrgico e o catéter central é um procedimento cirúrgico, é uma infecção hospitalar cirúrgica, mesmo que ela aconteça 30 dias depois, né, Perfeito. na doença do catéter e tal. Então, na hora que a gente... eu chamo muito isso atenção nas questões de cirurgia do trauma, porque é o seguinte, eu falo para os alunos, não leiam as alternativas antes de entender a questão. Eu falo, decodifiquem a questão, que você lê atentamente, você vai ver que ele está se referindo à infecção causada pelo catéter central. É verdade. Até porque, se você for ver, ele coloca coisas nas alternativas que estão certas. São Sim. conceitos certos, mas que não são certos para esse caso, nesse momento. né? Exatamente, porque o que ele quer saber é isso. E aí, na hora que você lê a questão, você fala, não, é um caso de endocardite. Você vê que só tem uma alternativa aqui Exato. compatível com endocardite. E é interessante que eu chamo a atenção sobre essa história de como fazer essas questões. Teve um dado que eu achei interessante. Teve prova do CREMESP agora, e a gente viu que 86% das questões relativas a acidentes, que são cirurgia do trauma, atendimento ao pós-traumatizado, os alunos erraram de que fizeram a prova. E quase sempre as questões de clínica cirúrgica, principalmente cirurgia do trauma, o grande macete, eu quero dar essa dica para os alunos, prestem atenção no enunciado. Entenda o enunciado, que a resposta vai sair quase que automática assim na frente de vocês. Fica aí a dica. A gente vai falar sobre isso mais para frente no quadro Atualidades, tá, João? Legal. Rafael, a Eveline Maria Costa diz o seguinte, excelente explicação. Muito obrigado. Um prazer estar com você nos acompanhando. Obrigada aí pela participação, Eveline. Bom, Fabio, agora tem uma questão sua que foram 77% de erros. Assim, é uma questão, Por que tanta gente é uma errou, questão do Fabio? Sul São Paulo, no último ano agora, que deu bastante polêmica mesmo sobre suspeita de apendicite na grávida, na gestante, né? Eu tenho que lembrar que a grávida também tem apendicite como uma pessoa qualquer, né? É a principal indicação cirúrgica não obstétrica na gestante é a apendicectomia. Mas vamos ver a questão aqui. Uma mulher de 25 anos, gestante de 23 semanas, olha o quadro clínico dela, dor no flanco direito há 24 horas. Então você já começa a pensar, não, apendicite não é fossílica direito, mas tem que lembrar que quando o útero vai crescendo, ele vai empurrando as vísceras para cima, para a direita, então você pode ter uma dor no flanco, sim, dependendo da idade gestacional. Além disso, anorexia, náuseas e um quadro febril de 37,6. Então, dor, perda de apetite, náusea e temperatura são indícios possíveis de apendicite. O exame físico revela uma dor à palpação no flanco e fossa ilíaca direita, embora, aí importante, tem que grifar aí, sem defesa e sem sinais de irritação peritoneal. Porque se nesse caso tivesse irritação peritoneal, acabou, vai direto para o centro cirúrgico, de preferência uma videolaparoscopia. Mas não tem sinais de irritação. Aí você começa ainda, será que é apendicite? Será que vai aparecer daqui a pouco, né? Agora, aí vai lá e faz um ultrassom, que para a grávida não vai ter problema nenhum. Ela vê o feto normal, vesícula normal e o seco não é visualizado. Então, quer dizer, ele não fala nada do apêndice. Então, é importante também, a gente fala isso bastante na aula, o ultrassom normal não exclui apendicite. Tá? Então, ele simplesmente não viu o apêndice aqui. Aí tem um outro dado, o hemograma 15.800 leucócitos. Você pode pensar, tem leucocitose, né? Então, mais uma chance de apendicite. Mas depois eu vou perguntar para o Fábio aqui, com a Bar, que a grávida tem uma certa leucocitose também fisiológica, né? Isso aqui pode confundir. O exame de urina normal e aí aquele score de Alvarado, que é um score, na verdade, que você coloca pontos para várias situações clínicas. A gente acaba fazendo isso meio instintivamente. É uma dor epigástrica que mudou para a fossa ilíaca direita, ganha ponto, teve febre, tem leucocitose, tem desvio à esquerda, tem descompressão brusca na fossa ilíaca, tudo isso ganha pontos. Tá? O que diz esse Alvarado? Ele diz assim, se for de 7 a 10 pontos, você já pode operar o paciente direto. Menos de 4 pontos, você, a princípio, está tranquilo até para liberar o doente. 5 ou 6 é um quadro para ficar em observação. Então, ele está dizendo aqui para você, em outras palavras,
Pode ser apendicite? Pode. Mas eu tenho certeza, eu tenho uma convicção para já levar uma grávida para uma cirurgia? Ainda não. Então, apesar de melhora parcial dos sintomas, a dor persiste e ele pergunta qual é o próximo passo. Pode passar o próximo para a gente ver as alternativas, né? Então, ele quer saber se você vai fazer algum exame, alguma intervenção ou vai operar a paciente. Ultrassom transvaginal, antibiótico intravenoso e observação. Esse aqui não pode, viu, pessoal? 14% ali. Isso eu falo muito para vocês. Aqui isso aqui é uma meta minha que eu tenho para colocar na cabeça dos alunos. Dor abdominal, suspeita de abdômen agudo, não pode fazer antibiótico sem ter o diagnóstico. Porque se for uma apendicite, vai mascarar o quadro e o paciente não vai curar, você vai até dar alta e ele vai voltar séptico daqui a algumas semanas. Então não pode dar antibiótico sem saber certeza o que está acontecendo. Ressonância magnética, que foi a resposta correta, tomografia e apendicectomia. A maioria marcou apendicectomia, tá? Então, essa é uma questão que pode ser discutida, né? Será que não era melhor passar uma ótica e olhar? Então, o que é o mais grave para a grávida? Né? Sempre eu me pergunto, pode operar a grávida? Pode fazer anestesia geral? Né? Não vai dar problema isso? Então, pode operar a grávida, principalmente no segundo trimestre. Dá para operar por vídeo. A gente só faz um pneumo um pouquinho mais baixo, com menos pressão. Faz uma abertura, um pneumo aberto, técnica de Rasson, para não ter lesão. Agora, nesse caso, você também vai fazer uma cirurgia que pode ser desnecessária, porque ele colocou aqui como um alvarado 5. Existe uma suspeita, mas não é uma forte suspeita. Então, aí, ele julgou que é melhor não operar, vamos fazer um exame antes. Né? Essa paciente poderia ser deixada em observação, mas o que dá gravidade para a gestante é se ficar pus ali na cavidade. Se romper o apêndice, se tiver uma contaminação, aí sim, o útero pode ter uma contração, entrar aí num trabalho de parto prematuro ou num abortamento. A resposta foi ressonância magnética. Então, se você for olhar do ponto de vista de sensibilidade, a ressonância ela tem mais sensibilidade que a tomografia. E pode ter uma discussão ainda em relação à tomografia, a você usar radiação, a tomografia tem muita radiação. Tá? Nesse caso, não seria proibido a tomografia, mas das alternativas que ele coloca aqui, a ressonância é a melhor. Agora, você me pergunta, no hospital que vocês estudam aí, que vocês fazem internato ou já trabalharam, tem ressonância no pronto-socorro? É muito difícil isso acontecer. A ressonância costuma ser um exame eletivo. Mas foi a resposta certa e não teve contestação aqui não. Faltou uma alternativa dizendo só observação clínica sem um antibiótico, né? Poderia. Tivesse, se você não quisesse operar doente e você tivesse no hospital que não tivesse a ressonância, faz a reavaliação seriada. Deixa o paciente em observação. Mas sem antibiótico, Sem né? antibiótico. E isso vai evoluir. Mas poderia ter um dano a mais para a gestação por conta da infecção. Então, ele pergunta qual o melhor procedimento nesse caso. É a ressonância. Se tivesse peritonite, eu não tenho dúvida que era apendicectomia. Tem uma pergunta para você, Fábio. Heriberto Delgado Gonzalez pergunta o seguinte: Doutor Fábio, primeiro faço o ultrassom se duvidinoso e só então faço depois a ressonância e não uma tomografia? Sim, eu acho que o ultrassom abdominal e transvaginal é o exame mais simples, mais barato e já pode te ajudar no diagnóstico, sendo inócuo para a paciente. Certo. Tá? Eu faria nessa ordem, sim. Agora, ele veio negativo aqui. Então, ele pergunta o próximo passo, né? Acho que o Fábio pode até, não sei se você tem acompanhado o paciente com apendicite grávida, Fábio. A gente tem, eventualmente, pacientes que chegam ao Hospital das Clínicas e que são triadas para obstetrícia e, eventualmente, a gente pede a avaliação do cirurgião geral, né? E algumas coisas da questão que o Fábio já comentou, eu acho que é importante a gente ressaltar, assim, primeiro, realmente, lembrar que na gravidez a gente considera o corte da normalidade dos leucócitos 15 mil, né? Então, até 15 mil leucócitos nós não consideramos leucocitose na gravidez. Então, era 15.800, estava ali no limite e também não tinha desvio. Então, na gravidez a gente fala que os 15 mil leucócitos sem desvio, sem células jovens na circulação. Outra coisa que acho que vale a pena comentar é que com 23 semanas de gestação não estaria contraindicada a realização de tomografia, né? Pode-se realizar, como o Fábio disse, existe sim uma carga de radiação envolvida na realização do exame. Você estaria irradiando diretamente o útero, o feto, porque você está examinando o abdômen, não é? Mas com 23 semanas a chance e a realização de um exame nessa época não levaria a nenhum problema. E a ressonância, como por uma questão de sensibilidade
cirúrgica, né, de diagnóstico cirúrgico, seria melhor a ressonância que a tomografia, também não haveria nenhum problema com relação à realização da ressonância, né? Ok. A questão final, lembrar que realmente qualquer tipo de infecção não diagnosticada e, consequentemente, não tratada, ela pode levar à complicação obstétrica. Então, a infecção está claramente relacionada ao trabalho de parto prematuro, como o Fábio bem pontuou. Então, quanto maior o tempo para que se faça o diagnóstico, que se postergue o tratamento, sem dúvida nenhuma, pode levar a maior dano para o binômio materno-fetal. Obrigada, Cabar. Obrigada pela sua pergunta, viu, Heriberto? Agora chegou mais 2 perguntas aqui para você, Fábio. O Ali Ibrahim, ele pergunta o seguinte: no caso de não ter sido analisado o seco na ultrassonografia realizada, neste caso, não poderia repetir o ultrassom para visualizar fossa ilíaca direta e sinais indiretos de compreensão? Então, assim, o compressão. ultrassom ele tem uma sensibilidade razoável para apendicite. Mas sempre lembrar, ele depende do examinador, ele é examinador dependente. Essa paciente pode fazer um ilho paralítico, isso, ela vai ficar distendida e os gases vão atrapalhar a visualização. O apêndice pode ser retroperitoneal lá atrás. Não quer dizer que é uma falha do médico que fez o ultrassom. Às vezes ele não é visível mesmo, né? Então, você poderia... Então, vamos supor que você conhece lá uma figura que faz ultrassom no seu hospital, que você não confia no ultrassom dele. Não vejo problema se repetir o ultrassom com outro colega. Mas olha a pergunta aqui. A pergunta quer saber o principal, o melhor exame depois para descartar é a ressonância magnética. Ok. Tá? Agora não vai ficar postergando também. Vou esperar 12 horas, trocar o plantão para vir outro ultrassonografista e não. Tá? Então, você Processo é rápido. pode fazer quantos ultrassons você quiser, Sim. não vai dar problema para a paciente. Mas aqui a gente tem que pensar, ou eu faria observação com reavaliação seriada ou a ressonância. A partir do momento que surgiu a peritonite, faz a videolaparoscopia que vai ser diagnóstica e terapêutica. Ok. Ali... Só um detalhe, desculpa, Claro, Débora. por favor. Lembrar que na prova também trabalha-se com situações ideais, não é? Então, lembrar que se há possibilidade, se há alternativa de ressonância, não se discute a questão de eventualmente estar ou não disponível. Imagina-se que o exame estará disponível se necessário. E o que o Fábio disse, que na prática, para a vida prática é muitíssimo importante essa questão de ser um examinador com maior ou com menor capacidade de diagnóstico, mas que para uma prova, na análise do enunciado e das alternativas, você vai sempre imaginar que o exame foi feito nas melhores condições. Então, se o examinador disse, foi feito ultrassom e não foi possível visualizar o seco, não fique imaginando, mas se nós repetirmos com uma outra pessoa, em outro momento, de uma outra forma, ele está te dizendo, essa seria uma dica para você fazer a prova, ele está te dizendo, olha, este exame não foi suficiente para chegar ao diagnóstico. Portanto, qual o próximo passo na cadeia de eventos para o diagnóstico, né? Para que você não se perca nessa questão de, eventualmente, mas vamos repetir, quem sabe outra pessoa, isso facilita no seu raciocínio. Bom, vamos a outra questão agora. Obrigada, viu, Fábio? A outra questão agora para você, Cabar. Vamos falar sobre avaliação da vitalidade fetal. Como acertar esse tipo de questão, Cabar? Pois é uma questão da PUC do Paraná, uma questão de 2018, não é? Que teve aí um pouco mais de 25% de acertos, né? Então, um índice baixo. As questões que envolvem vitalidade não são questões geralmente muito fáceis, a não ser quando cai, por exemplo, um traçado de cardiotoco, que é algo absolutamente manjado, né? E que se pergunta, por exemplo, para se chegar ao diagnóstico daquele traçado cardiotocográfico. Quando se avalia alguma coisa relacionada aos métodos de maneira geral de avaliação de vitalidade, aí você vai ter questões que variam desde questões mais simples, mais fáceis, até questões mais difíceis, e pela experiência que nós temos e que nós adquirimos ao longo dos anos avaliando essas questões, sempre quando tem alguma coisa relacionada a Doppler, não é? Os alunos, os médicos acabam tendo um pouco mais de dificuldade de analisar Doppler, até porque a gente sabe que Doppler é um exame de obstetrícia de alto risco, de obstetrícia patológica, e que não é todo o serviço de obstetrícia onde o médico, o aluno fez o internato ou passou durante a faculdade, que dispõe da técnica, que realmente é uma técnica, digamos, um pouco mais restrita aos grandes serviços. Então, é uma questão que dizia a avaliação da vitalidade fetal por meio de métodos clínicos ou biofísicos tem como objetivo a prevenção da morte perinatal. Isso mesmo. Antes, quando nós não tínhamos essa avaliação, qualquer sinal
de risco materno, eventualmente de risco fetal, realizava-se o parto, terminava-se a gestação, e aí o que nós íamos ter é uma alta mortalidade perinatal. Hoje em dia, com a evolução dos métodos de vitalidade, você consegue ter segurança para levar a gestação um pouco mais adiante. Ele pede para analisar as afirmações a seguir e assinalar a alternativa correta. A assertiva 1 diz que o sinal de Sadowski, que é a ausência de percepção dos movimentos fetais pela mãe por 12 horas consecutivas, indica sinal de gravidade à saúde fetal. É absolutamente correto. Esse sinal, que é o sinal clínico, é a avaliação, a observação da movimentação fetal pela mãe. Ela está relacionada, quando ausente a movimentação fetal por 12 horas ou mais, está relacionado, por exemplo, a 60% de alterações de cardiotoco, né? Então, tem uma sensibilidade razoável, 60% de alteração de um exame, que é o primeiro exame que utilizamos para avaliar a vitalidade. 9% de mortalidade perinatal, né? Então, a mãe que está dizendo, olha, o bebê não mexe por mais de 12 horas, você pode ter até 10% de morte relacionada ao evento. Portanto, está correto porque fala que é sim um sinal de gravidade à saúde fetal. 2. A cardiotocografia antiparto, método de avaliação do bem-estar fetal, fundamenta a análise de parâmetros que possibilitam estudar os efeitos da hipoxemia no sistema nervoso central do feto. Estes parâmetros são a linha de base, é verdade, a variabilidade também é verdade, a presença de acelerações transitórias, ok? E a presença de movimentação fetal. E aí que está o erro na assertiva, tá? A avaliação ou a cardiotocografia antiparto, ela não avalia a presença de movimentação fetal. Então, é esse detalhe, é este parâmetro que foi colocado como sendo um parâmetro de avaliação no exame, que não é verdadeiro e faz com que a assertiva seja falsa. E a terceira fala que a dopplerfluxometria é considerado o melhor método de avaliação da vitalidade fetal. Isso é bastante controverso, tá? Porque depende da idade gestacional que você vai avaliar, depende das circunstâncias. Então, por exemplo, se você está avaliando uma gestante em trabalho de parto, o melhor método de avaliação da vitalidade fetal não é o Doppler, é a cardiotoco intraparto. Tá? Então, a partir do momento que ele coloca que é o melhor método, ele está usando alguma coisa como sendo absoluta. E dei o exemplo para vocês que não é. Então, essa primeira parte da assertiva é algo pelo menos discutível. Diástole reversa das artérias umbilicais ao Doppler é indicativa de resolução imediata da gestação. Isso é verdade. A gente sabe que a ausência do fluxo diastólico nas artérias umbilicais ou o fluxo reverso nestes vasos representa uma insuficiência placentária grave e gravíssima, né? Então, nos casos em que temos diástole zero, pelo menos 50% do território placentário, de 50% a 85% do território placentário, está comprometido e não faz trocas gasosas, né? Então, é um comprometimento placentário muito importante. E no caso de diástole reversa, é ainda mais grave. A gente diz que pelo menos 90% do território da área de trocas da placenta, essa área está comprometida quando eu tenho diástole reversa. Portanto, numa situação de diástole reversa, está indicada a interrupção da gestação. E aí responder a questão fica relativamente fácil, né? Porque a assertiva 1, como eu disse, está correta, a 2 está errada, e a 3... Veja, a primeira parte da questão eu questiono, tá? Porque é um método realmente muito bom, mas para dizer que é o melhor, deveria dizer em que momento. Porque não é em todo momento, como eu exemplifiquei para vocês. E a segunda parte da assertiva está correta, tá bom? Vamos ver as alternativas, por favor? Daí, ele pede para assinalar quando tinha a alternativa que apresentava as assertivas corretas. O que nós observamos é que o pessoal realmente se confundiu. Quer dizer, houve gente que respondeu aí quase 30% que era a 1 e a 2, quase 30% dizendo que a 1 estava errada, que a única correta era a 2 e 3, e 26% dizendo que a 2 estava errada, que era a 1 e 3. Então, o pessoal
ficou na dúvida, não teve uma unanimidade. Olha, todos acharam que a 2 era incorreta, ponto final. E aí vamos avaliar a 1 e a 3. Foi uma distribuição aleatória, né? E o gabarito da questão dizia que as assertivas corretas eram as assertivas 1 e 3. Eu confesso para vocês que eu ficaria muito tentado a responder que somente a 1 estaria correta, tá? Por aquele detalhe que nós conversamos. Mas, enfim, o gabarito oficial da instituição, e aí não foi questionado tanto, pelo menos não houve a anulação da questão, considerou realmente que a assertiva 3 também estava correta e foi dado 1 e 3 como sendo alternativas corretas. Chegaram mais 2 perguntas para você, Cabar. Pois não. A primeira é do Davi. Doutor Fábio, a partir de qual semana da gestação que a cardiotografia pode ser realizada? Então, a cardiotocografia tradicional, né, não a computadorizada, a gente começa a realizar idealmente ao redor de 28 semanas, no começo do 3º trimestre, né? Você pode realizar eventualmente com 26 semanas, lembrando que com essa idade gestacional pode ter uma certa perda da variabilidade, especialmente, então você tem que ser um pouco mais benevolente na avaliação da variabilidade da frequência cardíaca fetal, mas em muitas situações é importante que se faça esse exame, especialmente quando a viabilidade fetal é mais precoce. Então, se você tem um berçário em condições de receber um feto com 26 semanas, você precisa avaliar a vitalidade desse feto. E você não tem um método computadorizado, onde você consegue fazer uma avaliação mais precisa em idades gestacionais mais precoces, a partir de 26 dá para fazer. Mas de literatura, de livro, de compêndio, ao redor de 28 semanas. Ok, respondido. Obrigada pela pergunta, Davi. Agora quem pergunta é Isabela Mendes. Doutor Fábio, mas no caso de diástole reversa, não seria indicado olhar o ducto venoso para definir conduta? Então, essa também é uma outra discussão. Se nós formos olhar a análise de literatura, o que está relacionado com hipoxia fetal, com anóxia fetal e, portanto, piores resultados neonatais, é a dopplervelocimetria do ducto venoso, certo? Então, existe uma correlação direta, existem curvas que mostram isso. O que nós observamos na prática é que, pela gravidade do caso, né, e eu disse a vocês, a diástole reversa, mais de 90% de comprometimento placentário. É extremamente improvável, em medicina a gente não costuma usar a palavra impossível, mas é extremamente improvável que você tenha uma diástole reversa com ducto normal, tá? Porque o comprometimento placentário, a resistência placentária está tão elevada, tão aumentada, a alteração placentária é tão grave e importante que você não vai ter condições biológicas de um ducto normal. Por isso que existe essa situação, né, de que numa diástole reversa, automaticamente indica-se pela gravidade a resolução da gestação. Isabela, obrigada pela pergunta. Agora vamos à questão do Rafael, vamos lá? 76% dos alunos erraram essa questão, né, Fábio? Rafael, desculpa. Imagina, e aí? vamos lá. Então, agora eu vou tirar o meu chapéu de cardiologia e colocar o chapéu da terapia intensiva, né? Que faz parte também da nossa formação como cardiologista. A gente passa muito tempo em terapia intensiva. Então, vamos lá discutir juntos essa questão, pessoal. Uma mulher de 23 anos, diabética tipo 1, em uso de insulina, né? Uso irregular de insulina NPH, 20 de manhã, 6 ao almoço, 8 à noite. Da entrada no hospital com vômitos incoercíveis, dor abdominal. Foi realizada glicemia capilar com resultado de 532 miligramas por decilitro, presença de cetonúria, né, na análise lá dos corpos cetônicos na urina, e um pH de 7,12, pH arterial. Foi diagnosticada então como cetoacidose diabética secundária má adesão, iniciada insulinoterapia após ressuscitação volêmica e checagem de exames iniciais. Na segunda hora após o início da terapia, colhido uma nova gaso, que evidenciou pH de 7,2, estava 7,12, melhorou um pouco, um bicarbonato de 8, sódio 138, potássio 4,2 e a glicose não caiu muito, 5,32 para 5,22. Qual que é a conduta? Então, antes de ver as alternativas, pessoal, o que é legal discutir bastante com vocês? Cetoacidose diabética, vocês sabem, é uma doença, é uma emergência do diabético tipo 1.
né? Que é aquele que não tem insulina, tá? Por quê? Quando o açúcar começa a subir muito, e isso vai tender a aumentar a osmolaridade, quem é diabético tipo 2 e que tem insulina, ele não fabrica os corpos cetônicos, e aí a glicemia sobe, passa de 500, 550, então o diabético tipo 2 pode entrar no que a gente chama de coma hiperosmolar, ok? Agora, o diabético tipo 1, como ele não tem insulina, o que vai acontecer muitas vezes é que ele começa a fazer muitos corpos cetônicos e entra em cetoacidose. Tanto que a gente sabe que essa questão é uma questão que o autor colocou o número que ele quis, né? Não deve ser um caso real, porque é muito difícil ver uma cetoacidose com uma glicemia acima de 500, pessoal. Não chega tão alto, porque antes o paciente descompensa com a cetoacidose. Então, ok. Outro ponto importante que fala aqui, olha, se é uma cetoacidose diabética, na primeira hora do tratamento, é exclusivamente indicada hidratação, tá? Ressuscitação volêmica. Depois dessa primeira hora de hidratação, que em geral ela vai receber 1000 ml de soro fisiológico 0,9%, notem que ele coloca: foram checados os exames iniciais. Por quê? Porque depois que você faz a ressuscitação volêmica, você precisa parar a produção de corpos cetônicos. Eu só vou tirar ela da cetoacidose e começar a subir o pH e subir bicarbonato se eu parar a produção de corpos cetônicos. Como eu paro? Dando insulina. Só que eu só posso dar insulina depois daquela primeira hora de ressuscitação volêmica e se o potássio inicial estiver acima de 3,3. Por quê? Porque com aquele nível de glicose, ela vai ter tido expoliação de potássio pela urina e o potássio sérico não vai refletir o pool de potássio do corpo. O que significa isso? Um dos mecanismos tampão, quando a gente está em acidose, é colocar hidrogênio para dentro da célula e trocar por potássio. Então, o potássio do sangue, se vier, por exemplo, 3,3, significa que o pool de potássio está mais baixo do que isso. Então, por isso que existe essa máxima. Eu só posso começar a dar insulina quando eu fiz a ressuscitação volêmica na primeira hora e o potássio inicial é acima de 3,3. Ele nem checa isso. Ele só fala que viu os exames, confia nele. E na segunda hora, que é o que a questão vai cobrar, qual tem que ser o meu tratamento? Então, primeiro, na segunda hora, eu vou manter a hidratação, e tem um conceito aqui que a gente viu, que foi o que os alunos erraram. A hidratação, após essa primeira hora, é com soro fisiológico 0,45. Se esse paciente tiver uma glicose acima de 250, você faz soro fisiológico 0,9, mais água destilada para fazer o 0,45. Se esse paciente tiver uma glicemia menor que 250, como eu vou precisar usar insulina e eu não quero baixar mais a glicose, você faz soro fisiológico 0,9 com soro glicosado 10%. O fato é que nessa segunda hora para frente, você vai usar um soro fisiológico 0,45. Então, qual vai ser a conduta aqui na segunda hora? Vou continuar hidratando numa velocidade de 250 a 500 ml hora. Vou começar a dar insulina para este paciente, tá? E a insulina vai começar a cortar a fábrica de corpos cetônicos. Eu só vou parar de dar insulina quando o bicarbonato for acima de 18 e o pH for acima de 7,30. E ali o potássio de 4,2 que está sendo colocado é um potássio bom, mas lembrar que o pool está diminuído e quando eu começar a dar insulina, vai cair mais ainda. Então você vai repor o potássio. Vamos ver as alternativas? Vamos lá. Que com essa explicação agora fica fácil. Então, pessoal, ó, o que ele falou? Primeiro, ele fala sobre aumentar ou não a insulina. Vamos lembrar que o primeiro destro deu 535 e depois deu 512. Então, não diminuiu nada praticamente, né? E aí a gente vai ter que começar a aumentar a dose da insulina. Então, dobrar a dose da insulina é uma boa ideia. Manter não, reduzir não e reduzir não. Então a gente vai ficar com duas alternativas. A e a D, nessa questão que está aqui no slide de vocês, mas vocês fizeram outros tipos de prova, então dobrar a velocidade, né, com soro fisiológico a 0,9 ou dobrar a velocidade com soro fisiológico 0,45. Vejam que 43% de vocês colocaram a alternativa que dizia: vamos aumentar a insulina,
vamos dar a ampola de potássio, que a gente comentou, mas vamos continuar hidratando com soro fisiológico 0,9, sendo que o conceito correto é que a gente tem que utilizar 0,45. Então, faltou muito pouco para todo mundo acertar essa questão. A verdade foi essa. Por quê? Vocês lembraram de muitos conceitos importantes. Só faltou aí o conceito de que, passada a ressuscitação volêmica, o soro utilizado é 0,45, né? Obrigada, viu, Rafael? Tem só um comentário aqui. Você viu que aquele paciente tinha dor abdominal, né? O que ia acontecer com esse paciente? A avaliação da cirurgia geral. Mas era eu tenho desidratação, né? certeza. Então, assim, isso é muito comum, pessoal. Cetoacidose diabética é causa de falso abdômen agudo. Então, assim como uremia, eu já fui ver paciente que estava com herpes zoster. Não é porque está doendo o abdômen que é do cirurgião. Então, a cetoacidose dá dor abdominal. Eu já vi o paciente com o abdômen em tábua já na cetoacidose. E é por desidratação, pessoal, tá? A dor abdominal na cetoacidose diabética é pura desidratação, São as tais né? condições que simulam abdômen agudo, né? Tá lá no final do capítulo. Perfeito. Obrigada. Eu responderia a alternativa C, porque eu não tenho a mínima ideia de como responder. Soro glicosado fisiológico a 0,9, 0,45. Eu ia nascer de cabar, ia me dar muito mal, como a gente podia ver aqui, e achar a questão tranquilamente. Aqui é uma troca de experiências muito grande, não é? Sim. Mas aquela sua Cada de um na dor sua é área. muito mais difícil, pelo amor de Deus. A gente aprende muito, né? E é interessante para valorizar o quanto essa moçada se dedica, né? Porque hoje nós, como especialistas, depois de muito tempo trabalhando, eu sou formado há quase 2 décadas, então é difícil imaginar que um dia, né, eu já fui capaz, e certamente nós todos somos, de dominar todo esse conhecimento, né? E isso é muito mérito de quem está se preparando, de quem está estudando, porque realmente absorver toda essa quantidade, esse conteúdo de informações para poder fazer uma prova, para poder ser aprovado, isso só mostra realmente o mérito dessas pessoas, da moçada aí que está realmente se aplicando, e porque não é fácil, é muita coisa. Responder só por obstetrícia é muito tranquilo, por ginecologia e obstetrícia até, mas lembrar, saber, dominar, que é o que as instituições esperam, que o aluno, que o médico recém-formado, que o sextanista domine, é realmente um grande desafio. Até não sei qual professor que comentou na live passada que a parcela de número de alunos, né, aprovados é muito pequeno em medicina, não é isso? Acho que foi, na não sei se foi Na residência. para né? residência, acho que foi não sei se foi o O Jader. Acho que ele comentou a semana passada sobre isso. Não, com certeza. É uma fase muito difícil mesmo, e a gente, e ainda mais que a gente já gosta de uma área mais que outra, é natural, né? Sim. Porque quem quer seguir a área de cirurgia, clínica, mas é um momento que a gente tem que saber tudo. Só aproveitar para lembrar uma outra coisa, pessoal, antes da gente passar dessa questão, tem 2 alternativas aqui que falam de você dar bicarbonato, tá? Lembrar que a cetoacidose diabética é uma acidose metabólica com onion gap aumentado. Então, é daquelas acidoses metabólicas em que você não repõe bicarbonato. Você repõe hidratação, né? E isso é o suficiente. Por quê? Porque esse bicarbonato está sendo consumido pelos ácidos orgânicos que estão se formando. Ele não está sendo secretado, que é o que acontece na acidose metabólica com onion gap normal. Que aí eu devo realmente repor o bicarbonato, né? Ok. Bom, vamos à questão agora do João. Vamos lá, João. 77% de erro, hein? E uma questão Bastante muito gente. batida, uma questão de complicações pós-operatórias. Complicação pós-operatórias é um dos temas que mais caem em provas de residência médica. E aqui nós temos uma questão que é assim, ela é muito manjada, porque todo ano alguma instituição vai perguntar alguma questão sobre deiscência de anastomoses. Então, quando é feita uma anastomose gastrointestinal, ou seja, seccionou determinado segmento e fez-se a junção. Nós temos os processos de cicatrização, a gente estuda cicatrização, primeiro fase inflamatória, depois a fase proliferativa, depois a fase de maturação, todos aqueles eventos bioquímicos, e eles podem haver falhas do processo cicatricial, e quando, independente do local, seja pele, seja intestino, seja músculo, quando há uma falha da cicatrização, nós temos uma situação chamada deiscência. E no tubo gastrointestinal, essa palavra deiscência, ela tem um significado muito importante, porque ela pode ser acompanhada de um outro conceito que chama fístula. Fístula, por definição, é a comunicação de um espaço com outro espaço.
E para ele comunicar de um espaço para outro espaço, ele pode ser um trajeto. No caso dos órgãos gastrointestinais, essa comunicação ela pode ser entre órgãos gastrointestinais. O Fábio da aula de doença de Crohn não é cicatrização cirúrgica, mas é uma doença fistulizante que pode fazer fístulas internas, do intestino para a bexiga, alguma coisa assim. Mas no ato operatório, o que acontece quando tem a deiscência? Quando tem essa deiscência, abriu o intestino, o efluente vai sair do trânsito habitual. Por isso que quando a gente faz uma anastomose, na maioria das vezes, a gente coloca um dreno. E esse dreno orientando essa anastomose para o meio externo. Ou seja, a gente coloca o dreno, seja ele laminar, túbulo laminar, ou dreno tubular, a gente coloca justa anastomótico para caso houver uma deiscência, todo aquele efluente saia por esse dreno para a superfície externa. Dessa forma, o dreno ele vai ser diagnóstico, porque eu vou verificar a saída desse efluente. E o interessante é que esse dreno ele pode ser terapêutico. Como assim terapêutico? Porque na hora que a gente abre a deiscência, existem situações em que pode haver cicatrização por segunda intenção, ou seja, eu não preciso abrir a cavidade. E é muito física para a gente lembrar dessas situações. Quando que eu vou ter uma cicatrização por segunda intenção, bonitinha, e essa deiscência vai se resolver espontaneamente? Primeiro, eu não posso ter uma obstrução para frente. Para frente é ajusante, para trás é amontante. Só lembrar do cavalo, que a gente monta em cima, então, para cima. Para trás então a anastomose foi no cólon, então a montante é o intestino delgado, etc e tal. Então, se eu tiver uma obstrução para frente, como por exemplo lá no sigmoide, aumento da pressão e ele não vai fechar nunca, porque está sob pressão essa situação. Outra situação que não vai haver resolução espontânea, se houver contaminação da cavidade peritoneal. Se esse efluente não sair todo para o meio externo e fizer um abscesso, ou fizer uma peritonite difusa, impossível a cicatrização, porque os mecanismos foram todos comprometidos. E uma outra situação bastante importante também, que eles costumam perguntar em prova, é a tal da fístula labiada, ou seja, a mucosa daquele órgão que abriu, ele se juntou com a pele. Aí fica, nesse caso do cólon, como se fosse uma colostomia. Por isso que a gente fala, quanto maior o trajeto fistuloso, mais fácil dessa anastomose ou dessa deiscência fechar espontaneamente. E outro fato interessante é que também é bastante cobrado, o período habitual das deiscências, mais comum, é entre o 5º e o 7º dia de cirurgia. Então, quando a gente deixa um dreninho junto da anastomose, no dia seguinte pode estar sequinho, lindo o dreno, mas deixa o dreno lá. Esse dreno só vai sair a partir do 7º dia. Ah, mas e se estiver vazando conteúdo, eu vou tirar o dreno? Deixa o dreno 15 dias, porque aí aquele trajeto fistuloso ele é realizado e quando você tira o dreno, ainda sai efluente e não é o buraquinho lá da anastomose que fecha, é o trajeto fistuloso como um todo. Então, esses são os conceitos de fístula gastrointestinais. Então, eu posso ter tratamento clínico desde que não tenha obstrução para frente, eu não tenha peritonite e eu não tenha comunicação da mucosa do órgão com a pele. Então, vamos ver o que ele colocou aqui. E, fora essas situações, nós temos tratamento cirúrgico. Volta lá no enunciado, só um pouquinho. No enunciado, no slide anterior. Isso. É aquela história que eu não gosto de ver a resposta antes de cercar tudo. Olha lá. Uma senhora de 60 anos, 5º dia de pós-operatório. Está dentro dos períodos das deiscências. Ela é diabética. A diabetes não compensada é um fator de atraso da cicatrização. Provavelmente essa colectomia for neoplasia, já é risco nutricional, quer dizer, condições que atrapalham a cicatrização. Discreta dor abdominal sem sinais de peritonite. Então já está me dizendo assim, essa deiscência provavelmente não tem a contaminação. Náusea sem febre, mais um dado de não ter contaminação. Sem vômitos, sem ruídos hidroaéreos. Se ele falasse ruído hidroaéreo metálico, está obstruído para frente. Sem ruído hidroaéreo, pode ser apenas um ilho paralítico, alguma coisa que acompanha esses quadros fistulosos. Inclusive, a gente sempre fala, né? Abdômen que vai fistulizar, a gente conhece.
segundo, terceiro dia de pós-operatório, está lá distendido, enfim. A ferida operatória, bom aspecto, quer dizer, não tem infecção de parede e não tem drenagem de conteúdo gastrointestinal para a parede. E o dreno tubo-laminar, localizado na fossa ilíaca direita, líquido escurecido de odor fétido, quer dizer, está sendo fezes do colo, com cerca de 170 ml, que é outro dado importante, que é o débito das fístulas. A gente sabe que fístulas acima de 500 ml nas 24 horas são fístulas de alto débito e tem necessidade de terapia terapêutica cirúrgica. Então, obstrução para frente, peritonite, mucosa encostando com a parede e fístulas de alto débito são situações que a gente deve intervir. O paciente não tem dispneia, com boa saturação e normocárdica, quer dizer, não tem nenhum sinal sistêmico, nem de CIRS, nem de sepsis, etc. Então, essa paciente com uma fístula de um débito intermediário, acima de 150 ml, antes de 500, ela é uma candidata a tratamento clínico. Não precisa sair operando essa paciente de qualquer maneira. Está escrito aqui no enunciado isso. Vamos ver as alternativas agora. Alternativa: jejum e nutrição parenteral e antibiótico terapia por 15 a 20 dias. Por que jejum e nutrição parenteral? Jejum para diminuir a secreção gastrointestinal. Claro, ela precisa de um aporte nutricional. Então, ele está dizendo ali que é tratamento clínico. Na verdade, a alternativa inicial ali está dizendo assim, olha, essa paciente merece tratamento clínico. B, entrar com antibiótico e lavagem da cavidade. Lavagem da cavidade é abordagem cirúrgica, laparotomia. Ela não tem critérios de laparotomia por esse enunciado. Indicar laparotomia para drenagem de abscesso intracavitário. Cadê a febre do abscesso? A febre do abscesso, que costuma ser mais vespertina, que nos enunciados colocam, não tem nada disso. Laparotomia por deiscência da nossa... Fez a deiscência, mas a laparotomia vai ser indicada no caso de infecção. Videolaparoscopia diagnóstico seria uma forma de abordagem cirúrgica, via tanto faz como tanto fez, também inapropriada. Logo, a alternativa adequada é o tratamento clínico, jejum, nutrição parenteral e antibiótico terapia por 15 a 20 dias. 23% das pessoas acertaram. 30% queriam lavar a cavidade. Então, é aquela coisa que eu sempre falo, pessoal, prestem atenção no enunciado. E quando a gente fala na aula, a gente fala assim, olha, deiscência com fístula tem tratamento clínico, sim senhor. Aliás, na maior parte das vezes na nossa vida prática, o tratamento é clínico. Legal? Fechou então, hein? Tem um elogio aqui para vocês, viu? A Fernanda Rodrigues Torres diz o seguinte, vocês são demais, parabéns. Obrigado, muito obrigado. João, tenho mais uma pergunta para você. Quais seriam, então, as indicações de abordar cirurgicamente a fístula? Então, é aquilo que eu estou dizendo. Se eu tiver o efluente fistuloso contaminando a cavidade, eu preciso abrir a cavidade e lavar. E é claro, nesse caso, provavelmente, eu não vou fazer uma rafia, porque aquele tecido já abriu, ele está friável, não cicatrizou da primeira vez, não vai cicatrizar da segunda vez. Provavelmente, como é cólon, vai ganhar uma colostomia, uma ileostomia protetora. Então, contaminação, se eu tiver por um motivo ou por outro obstruções ajusantes, ou seja, para frente, se eu tiver a mucosa desse cólon, dessa alça, grudado na parede, ou se eu tiver uma fístula acima de 500 ml em 24 horas, que caracteriza uma fístula de alto débito. Ok, João. Agora uma pergunta para você, acabar. Alice Assunção pergunta o seguinte, nos casos de gestações menores de 34 semanas, pela diástole reversa, não se pode postergar a resolução da gestação enquanto se procede com a corticoterapia e maturação pulmonar fetal? Adotando aquelas medidas como o decúbito lateral esquerdo por 24 horas e etc. Então, não. As medidas que a gente utiliza aí, pelo que você está se referindo, qual é o nome? Desculpe, eu não me... A Alice. Alice. Então, as medidas que você está se referindo, provavelmente estamos pensando em ressuscitação intraútero, né? Então, decúbito lateral esquerdo, suplementação de oxigênio, hidratação, correção, eventualmente, de hipotensão materna. Então, quando nós estamos durante o trabalho de parto, especialmente, em que há uma situação de hipoxemia fetal, identificação, por exemplo, de uma alteração de variabilidade, especialmente de desaceleração tardia de DIP2, você pode tomar essas medidas. Quando a gente fala de diástole reversa,
é uma situação placentária, uma situação crônica, não é uma situação aguda e que, portanto, essas medidas certamente não vão melhorar a oxigenação fetal. A grande questão, novamente, na diástole reversa, a situação hemodinâmica fetal é muito grave. E nestas circunstâncias, não vai haver tempo de se fazer a corticoterapia, aguardar 48 horas para depois a resolução. Nos casos de diástole zero, em que você tem uma situação hemodinâmica um pouco melhor, ou um pouco menos grave, talvez seja melhor colocar dessa forma, você poderia controlar pelo ducto venoso. Então, poderia se avaliar o ducto venoso entre 1 e 1,5, e aí o índice que nós utilizamos é o índice de pulsatilidade venosa, o IPV. Quando o IPV do ducto venoso estiver entre 1 e 1,5, dá tempo ou está indicada a corticoterapia e a resolução após 48 horas, que é o tempo que dura a corticoterapia, e se o ducto venoso estiver acima de 1,5, é parto imediato, não daria tempo nem de realização de corticoterapia. Na diástole reversa, é muito grave, né? E aí você, pelo menos do ponto de vista de teoria, de responder a prova, de acertar a questão, diástole reversa seria uma indicação de resolução da gestação sem tempo para a realização de outras medidas. Alice, obrigada pela pergunta. Agora, mais uma pergunta para você, Cabar. Léo Figueiredo pergunta, doutor Fábio, a partir de que idade gestacional poderia realizar uma TC? Uma TC. Tomografia? Tomografia. Tomografia computadorizada. Então, Léo, aí vai muito a questão do risco-benefício. Veja, se você tem uma gestação de primeiro trimestre, que é a nossa preocupação principal relacionada à teratogenicidade, não é? E que você tem uma situação clínica, clínico-cirúrgica, em que o exame é absolutamente indispensável, que você não tem nenhuma outra maneira de realizar o diagnóstico, um diagnóstico importante que pode alterar o próprio prognóstico gestacional muitas vezes, não é? Você vai, por uma questão de risco-benefício, indicar a tomografia. Por outro lado, se é um momento, então, deixando o primeiro trimestre, que é o momento de maior risco teratogênico, você tem 13, 14, 15 semanas, portanto, muito menor risco de qualquer tipo de malformação. E você precisa usar o exame, você precisa realizar o exame, é muito mais simples, muito mais confortável indicar. Antes disso, você vai avaliar a necessidade, a importância daquele diagnóstico, da rapidez do tratamento instituído a partir do diagnóstico para a gestante, e aí a partir daí você resolve. Não existe um guia, não existe um algoritmo que diga, olha, a tomografia ela está formalmente contraindicada em tal idade gestacional. Ok. Obrigada pela pergunta. Agora para você, Fábio. Por que não apendicectomia, se o alvarado é de risco moderado? Então, essa apendicectomia, você está liberado para ir direto para a cirurgia, na teoria, com alvarado de 7 a 10. Então, nesse caso, se eu for usar o critério de alvarado, na prática, viu, isso aí, eu não conheço serviço que vai lá, preencha o critério de alvarado e tal, isso é algo que existe, mas é o que a gente faz mentalmente. Tem dor epigástrica, migra para fossílica, tem febre, tem leucocitose. Então, você vai, quanto mais fatores positivos, mais chance do diagnóstico. Então, nesse caso, se você for considerar o alvarado, ele diz que 5 é observação e reavaliação seriada. Não seria apendicectomia direta se eu for olhar por esse critério apenas, como ele está perguntando. Tá certo. Luiz, obrigada pela pergunta. Gente, vou ter que me despedir de vocês e agradecer muito a participação. Passa tão rápido, né, Cabar? Passa rápido. Mas é assim mesmo, quando é bem legal, quando é bem bacana, a gente não percebe o tempo, a gente aproveita. Mas tem mais, né? Semana que vem a gente está de volta. Temos o grande finale. Exatamente, vai ser bem bacana também. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, esclarecimentos, ajuda tanto os nossos alunos aí estarem conseguindo tão famosa prova de residência que está chegando aí, né? Tá certo, tá chegando e vocês saíram muito bem. Eu agradeço a oportunidade, a atenção de vocês e é sempre um prazer, uma satisfação muito grande estar com os meus amigos e com vocês em casa, podendo conversar com a brilhante condução da Débora, que também se torna uma amiga aí com o passar do tempo. Obrigado, Débora. Obrigada, viu? João, que pena, João. O João falou uma coisa muito interessante. Como é que foi na outra live? Você falou, bom, agora a gente já deixou
o Ibope bem alto. Como é que foi que você falou? Você está me sentindo um jogador de futebol. Aliás, o Caguarda, daqui a pouco ele tá tenso, né? Daqui a pouco tem jogo, né? Pois é, o jogo deve estar começando em 15 minutos, né? Então, é verdade, é meio que a gente vai cumprir tabela, porque o jogo importante que é o próximo é a final, que a gente já tá lá. Então, hoje é só um Tá passo bom. pro jogo importante. Boa sorte, mesmo. então. Obrigado. Ei, João, como é que foi que você falou? O Fábio não pode dar dica, porque os alunos precisam assistir a live, não precisam assistir jogo, né? Isso daí o jogo ele vai durar 1h30, 2 horas. Não, é que eu comentei, Fábio, que nós já ganhamos aqui, já fizemos o resultado, agora a gente Já garantiu o resultado. já garantiu o resultado. Agora a gente aí- passa Deixa em boas os mãos. colegas. Passa o Exatamente, Tá tá certo. bom, então. Muito obrigada, viu, João? Não, eu que agradeço, Débora, sensacional. Até semana que vem, essa tá? metodologia, e semana que vem estamos de volta. Obrigada. Um abraço. Bom, pessoal, enquanto eu chamo a doutora Alicia e o doutor Guilherme, que vão entrar agora, eu gostaria de lembrá-los que amanhã, quinta-feira, será disponibilizada a próxima prova, a última prova, não se esqueçam. Terça-feira teremos a correção e na quarta estaremos aqui na nossa quarta live, última live, fazendo a correção aqui das questões menos acertadas, tá bom? Tudo bem, doutora Alicia? Tudo bem, Bem-vinda. Débora? Obrigada. Tava ansiosa lá. Tava pra entrar. ansiosa? Poxa, Tava demorando, curtindo ali né, pra eu entrar. nossa live? Tava. É gostoso de assistir, né? Tá ali nos bastidores, gostoso, né? É gostoso, assim. Doutor Guilherme, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui com a gente. Exatamente. Primeira vez já aprendi bastante, viu? Muito legal estar participando de tudo isso e, obviamente, aprender também. A gente está Sim. aqui não só para discutir, mas também para aprender. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutora Alice, quero começar com você uma questão que 39% de erro. Fala assim pra gente. Só uma observação, doutora Alice. Foi muito bacana que a gente tem um feedback aí dos alunos que melhoraram muito na questão de epidemiologia, que todo mundo Que tinha bom, muita né? dúvida, muita gente ia muito mal. Sim, sim. E agora não. Estamos numa crescente, todo mundo melhorando a cada live. A gente teve no primeiro simulado um índice de erro muito grande. Sim. E agora, nesse simulado, as minhas questões, as questões de epidemiologia não foram tão erradas. Então, essa questão, a maioria Não, sim. acertou. E não é que as questões são mais fáceis, não. As questões seguiram o nível de dificuldade. Mas é bem legal ver que os alunos estão estudando mais Sim. epidemiologia, estão assistindo às aulas, estão vendo os assuntos. Afinal de contas, epidemiologia é 20% da prova. Bastante Ninguém coisa, gosta, né? então te põe na frente de um monte de gente. E as questões não são difíceis. Mas olha, que nem essa questão. É um monte de coisa para ler, né? E o aluno fica cansado e já desiste. Então não pode, porque a questão Sim. não é difícil. É persistência, né? É persistência, tem que ter paciência de ler. Então, essa questão fala de uma menina de 8 anos, vítima de maus tratos pelo pai, que ao presenciar a falta de controle dos esfíncteres, durante o sono reagia nervoso. Então, o pai ficava nervoso com a criança, fazia xixi na cama. Bom, aí a equipe de saúde da família notificou o caso como suspeita de violência, segundo o protocolo, e aí foi feita a investigação com a cooperação de outros setores sociais. Então, a investigação, ela não se deteve só na área médica, só posto de saúde. Então, foi averiguado na escola, conselho tutelar, assistência social. E aí, os resultados mostraram que não tinha negligência da família com relação aos cuidados com a criança. E o pai e a criança, os pais, vêm recebendo assistência psicológica, continuam em segmento na saúde da família. E ele pergunta, na avaliação global do caso, foram observados diversos aspectos que podiam interferir na promoção da saúde e prevenção de doenças. E qual é o instrumento que foi utilizado na organização do cuidado, da atenção básica? Então, esse instrumento de você utilizar outros setores, né, como assistência social, o conselho tutelar, então, outros setores, intersetorialidade. Eu acho que o grande erro aqui seria com o matriciamento. Não sei se todo mundo sabe o que é matriciamento, mas o matriciamento, ele vai englobar diversas especialidades médicas. É muito usado na psiquiatria. Então, ao invés de ir no posto de saúde, na atenção básica, você encaminhar o paciente, vou encaminhar ao psiquiatra, você traz o psiquiatra para a atenção básica. E isso você reduz a quantidade de encaminhamentos, resolve mais fácil e mais rápido o problema. Afinal de contas, quando você encaminha para o especialista, demora, às vezes, 2 meses para você conseguir uma consulta. Então, isso é o matriciamento. Então, matriciamento é você pegar outros setores, mas lá dentro da área médica. Essa é a diferença entre a intersetorialidade, que você vai pegar outros setores, mas fora da área médica.
As outras alternativas, acho que não dava muito para errar. Muita gente marcou assistência domiciliar. O que é assistência domiciliar? É uma prerrogativa do SUS, que é feita pelos agentes comunitários, pela enfermagem, a assistência domiciliar, para averiguar se as pessoas estão fazendo tratamento, estão recebendo vacinação, estão realizando pré-natal. E a visita médica em pacientes que não conseguem se locomover, egressos de internação, muito idosos, com dificuldade de deambular, paciente psiquiátrico grave. Então, não tem muito assistência domiciliar, acho que não dá muito para confundir, né? Territorialização. Territorialização é você dividir a população em territórios específicos para fazer ação de saúde que cada território necessita. Então, acho que aqui o que dava para confundir era a A e a D. Então, lembrando que matriciamento fica entre as especialidades médicas e intersetorialidade vai pegar outros setores que não o setor médico. Então, ficamos com a A, mas a maioria acertou, fiquei muito feliz. Heriberto, você deve ter acertado essa questão. O Heriberto está participando lá da nossa live, fazendo vários comentários, elogiou um monte vocês, o Rafael, o Colagrossi, o João. Que bacana. Espero que você tenha acertado, Heriberto. Então, alternativa A. Ok. Vamos lá, Fábio, agora é contigo. 77% de erro. É uma questão sobre conduta médica adequada. Por que tanta gente errou, hein, Fábio? Não, a questão é sobre pancreatite aguda, né? A conduta na pancreatite aguda. Então, essa questão, ela traz alguns conceitos de pancreatite, que é uma doença muito bem protocolada, que a gente deve seguir os protocolos. O problema é que esses protocolos mudam constantemente. Então, vamos dar uma olhada aqui na questão. 52 anos, dor abdominal em faixa no epigástrio, que irradia para o dorso, náuseas e vômitos. Então, clínica clássica de pancreatite. Dor epigástrica de forte intensidade, irradia para o dorso em faixa, associado a muitos vômitos. Faces de dor, está em bom estado geral, anictérico e afebril. Ele dá os sinais vitais, a frequência de 90, uma PA 130 por 80, respiratória 18. Quer dizer, o doente está estável hemodinamicamente, com dor no epigástrico, a palpação, mas sem peritonismo. Lógico, o pâncreas é retroperitoneal, você não espera que a pancreatite tenha peritonite na clínica, né? Isso aí também é clássico da pancreatite. Ele pede ultrassom por quê? O ultrassom ele vai dar o diagnóstico de pancreatite? Muito difícil, mas o ultrassom vai dar o diagnóstico da causa da pancreatite, que são os cálculos na vesícula. Então lembra que as pedrinhas da vesícula, os microcálculos, eles migram pelo colédoco e eles vão drenar lá no duodeno. Só que na hora que passa pela papila duodenal, ele vai machucar a papila, vai causar aí uma papilite. E o edema da papila, ele fecha aquela região, e você vai lembrar da anatomia que o ducto pancreático drena no mesmo lugar. O ducto de Wirsum drena junto com o colédoco. Então a pedrinha da vesícula vai causar pancreatite, porque o Wirsum não consegue drenar, ele vai extravasar as enzimas pancreáticas que vai causar a digestão do pâncreas. Então o ultrassom mostrando o cálculo na vesícula é informação, porque no final da pancreatite você tem que fazer o quê? Operar a vesícula para não recidivar a doença. E a enzima pancreática amilase de 1500 que deu o diagnóstico junto com a clínica compatível. Então para dar o diagnóstico de pancreatite, clínica, enzima, eventualmente a tomografia quando você não tem clínica ou enzima. Você tem que ter 2 desses 3. Na maioria das vezes, clínica e enzima, a amilase já veio aumentada acima de 3 vezes a normalidade. 10.100 leucócitos, função renal normal. Aí o que ele quer dizer? No primeiro dia da internação aparece uma febre, sem repercussão hemodinâmica. Olha o novo leucograma, 9.500 leucócitos. O que fazer nesse momento? Então, pode passar as alternativas. O que ele quer que você erre aqui? Ele quer que você dê antibiótico, ele quer que você opere. E não tem nada disso. Porque a pancreatite aguda, por que esse paciente está com febre? Ele está com febre por conta da CIRS, resposta inflamatória sistêmica. Tá? A CIRS, eventualmente, ele pode ter uma infecção de um catéter, uma infecção urinária, mas não é do pâncreas. A infecção do pâncreas na pancreatite, ela ocorre sempre depois de 10 a 14 dias. Por isso que a gente não costuma, para avaliar necrose do pâncreas, infecção do pâncreas, não precisa fazer tomografia precoce. Então, quando a gente conseguir fazer mais tarde um pouquinho, tem mais chance de já estar positiva. Então, nesse momento, não é infecção do pâncreas. Então, ele coloca lá na primeira observação clínica e pesquisa do foco infeccioso, que foi a correta, mas vamos ver as outras. Tomografia para descartar necrose e eventualmente infectada? Nesse momento, não. Está no primeiro dia da doença. Então, nesse momento, não. Você poderia fazer a tomografia se tivesse dúvida diagnóstica? Poderia, para ver aquele critério de Baltazar. Mas aqui não. Aqui não é para ver infecção, não vai ter infecção. Ressonância para avaliar complicação pancreática? A tomografia ela é muito boa para o pâncreas, não tem necessidade de fazer ressonância magnética.
Laparotomia ou laparoscopia já está errado, né? Porque se for operar pancreatite, lembrar que a única indicação de cirurgia da pancreatite do pâncreas é a infecção da necrose, é a necrose infectada. E isso tem que ser feito sempre depois de 14 dias. Se você operar o paciente muito precocemente, a mortalidade é de quase 100%. Então, não se opera pancreatite precocemente. Tá? Então, ele ainda coloca por provável infecção, debridamento e drenagem. E, por último, antibiótico empírico e monitorização. Isso aqui também é algo que muda constantemente. Então, até algum tempo atrás, quando você tinha necrose, mesmo que estéril do pâncreas, acima de 30%, fazia antibiótico profilaxia. Hoje em dia ela foi abandonada. Nos últimos consensos não faz mais antibiótico profilaxia do pâncreas. Você só vai fazer antibiótico terapia junto com a cirurgia se tiver necrose infectada. Então aqui essa resposta está errada. Por que não faz antibiótico? Porque você vai acabar causando uma seleção de flora bacteriana. Essa bactéria vem do intestino, por translocação. Então, se você faz antibiótico antes, quando ele infectar lá na frente, vai ser multiresistente, muito mais grave. Então, aqui nesse caso, uma pancreatite, o paciente estável hemodinamicamente, não tem sinal de peritonite, teve uma febre, deve ser da CIRS. Então, se tiver só observação clínica e o tratamento da pancreatite, que é jejum, hidratação, analgesia, marcaria correta. Ele acrescentou ainda a pesquisa do foco. Então, acho que está correto. Faz um raio-x de tórax, colhe uma hemocultura, faz uma urocultura, vê se tem catéter e busca algum foco infeccioso. Então, a maioria marcou ali tomografia para ver necrose infectada. No primeiro dia não adianta. Não vai ter nenhuma necrose bem estabelecida ainda. Então, isso teria que ser mais tardio para você ter essa possibilidade de usar a tomografia nessa pesquisa aqui. Ok, obrigada. Doutor Guilherme, agora é contigo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Mas foi bem, né? Uma taxa de acertos foi boa. Como manter esse percentual, hein, Guilherme? Então, eu acho que hematologia é uma coisa que geralmente não cai muito em prova. Mas o que eles gostam bastante é a parte de anemias. Uhum. E é justamente isso que a gente está vendo nessa questão. Então, eu fico muito feliz com a taxa de acerto. Exatamente. Mas essa é uma questão que eu acho que ela poderia ter até uma taxa um pouco maior. Porque essa é uma questão que dá várias dicas do que a gente está falando. Então, a gente está falando de um paciente jovem, 19 anos, que chega com um quadro de dor em membros inferiores no pronto-socorro e que conta que ele tem isso desde a infância. Então, isso já direciona a gente para algo mais congênito. Ele tem sinais clássicos de anemia. Ele está pálido, ele está taquicárdico e também sinais de que esse paciente tem hemólise. Então, o paciente está ictérico, ele tem reticulocitose, aumento de LDH e aumento de bilirrubinas. Então, aqui fica muito claro para a gente que a gente está lidando com uma anemia hemolítica. Tá? Então, DHL, reticulocitose, talvez reticulose o mais importante para a gente fazer essa distinção. Então, a gente está falando de uma anemia hemolítica que o paciente tem desde a infância e que está cursando com dor. Quando a gente tem isso, vamos puxar as opções para a gente dar uma olhada. Pode passar. Fica bem claro um dos diagnósticos, que é a anemia falciforme. A gente brinca que são poucas as anemias que doem, sendo a anemia falciforme a principal. Então, o paciente tem dor, ele está tendo uma crise vasoclusiva, ele tem sinais claros de hemólise, é isso que a gente vê na anemia falciforme. E como que a gente faz o diagnóstico da anemia falciforme? Através da eletroforese de hemoglobina. Passando um pouco sobre as outras opções. Então, a gente tem talassemia, que é uma anemia congênita, mas geralmente não dá dor, e o quadro de hemólise é muito pouco visualizado. Na letra C, o teste de fragilidade osmótica não é feito para fazer o diagnóstico de anemia falciforme, ele é mais para esferocitose hereditária. A anemia sideroblástica não se encaixa nesse quadro, não é essa a clínica dos pacientes. E, de novo, a anemia hemolítica autoimune daria anemia, daria os sinais de hemólise, mas, obviamente, não daria o quadro de dor. Então, essa é uma questão que grande parte das pessoas acertaram. O que confundiu um pouco, eu imagino que foi a segunda mais marcada, foi os sinais de hemólise, mas lembrar que a gente tem várias causas de hemólise. A gente tem hemólises imunes e também hemólise por defeitos de membrana, defeitos de hemoglobina, que é o caso desse paciente. Então, é uma questão que teve uma alta taxa de acerto, eu acho que reforça a necessidade de focar bastante em anemia, é um assunto muito pedido, mas eu acho que essa é uma questão que a gente tem que gabaritar. Que não dá para perder
essa questão, que é uma questão que deu muitas dicas. E no caso, como é que fica o baço da paciente? Então, uma coisa que pode confundir é que grande parte das anemias hemolíticas podem ter baço. Na anemia falciforme isso não ocorre. Por quê? Porque os pacientes fazem microinfartos esplênicos. Então, a tendência é que esse baço, com o passar do tempo, ele diminua e suma de tamanho. Os pacientes, inclusive, têm hipoesplenismo, eles têm risco maior de algumas infecções. Então, o baço não pode ser um confundidor nesse tipo de questão. Ok, obrigada. Vamos uma questão sua que, caramba, Rafael, 80% de erro. Pois é. Por que agora, tanta gente? Vamos lá, vou colocar meu chapéu de clínico, né? Porque eu fiz clínica médica na gloriosa Santa Casa como pré-requisito para depois fazer a cardiologia, né? No INCORE. Então, pessoal, agora, retornando aí às minhas origens da clínica médica, vamos discutir uma questão de antibiótico terapia usado numa infecção específica que é osteomielite. Então, ele fala assim, ó, dos antibióticos a seguir, o que representa mais penetração óssea para o tratamento de infecções para o gram positivo é. Então, pode passar as alternativas, porque a gente vai ter que discutir com elas. Então, eu estou falando de uma infecção óssea, osteomielite. O agente mais provável, pessoal, Staphylococcus aureus, ok? O que a gente tem que lembrar quando a gente pensa em estáfilo e na infecção óssea? Bom, vamos lá. O Staphylococcus aureus, se ele for sensível à penicilina, né? Você poderia até usar a penicilina endovenosa, mas como alternativa via oral, entra a clindamicina. Se você tivesse um Staphylococcus resistente à penicilina, eu poderia usar a oxacilina, mas que também é endovenosa, é alternativa via oral, clindamicina. Se ele fosse resistente à oxa, eu ia ter que usar vancomicina, de novo, endovenosa, mas nos livros de infecto, qual que ainda fica como alternativa? Clindamicina. Então, assim, não tem dúvida que clindamicina é um dos melhores antibióticos para o tratamento das infecções por Staphylococcus aureus, no caso de osteomielite, pessoal. Vocês têm que lembrar, porque eu quis fazer todo esse histórico passando por essas drogas para reforçar para vocês que quando a gente pega o livro e vê naquela tabela, a clindamicina está indicada em quase todas as situações. E a alternativa ela é um pouco mal feita, né? Porque ela está dizendo gram positivo, ok, o estáfilo é, mas ela não está especificando um tratamento via oral, um tratamento endovenoso, tá certo? Mas de qualquer forma, desses antibióticos, a gente sabe que a oxa vai pegar só o estáfilo. Ele está falando gram positivo. E a oxa é endovenosa, né? A vanco, como a gente falou, seria nos estafilococcus meticilina resistentes. A questão não está se referindo a isso. Então não seria, estatisticamente, a primeira opção. Tetraciclina, né, não pega tão bem o gram positivo como as penicilinas, então também não estaria tão indicado. E a gente lembra do cloranfenicol nos tratamentos dos abscessos, anaeróbios, então essa é uma questão que vale a pena a gente guardar, né? Falou de infecção óssea, lembrar do estáfilo e lembrar da clindamicina, que entra aí desde o estáfilo bem bonzinho, sensível à penicilina, até no estáfilo que pode ser meticilina resistente. Ok, obrigada. Vamos para uma questão sua agora, que parece que quase metade, né? Os alunos aí ficaram em dúvida. Metade ficou em dúvida. Bom, essa é uma questão sobre medidas de frequência relacionadas à mortalidade. Então, ele pergunta para você marcar a alternativa errada. Vamos dar uma olhada nas alternativas, então? Também aquelas questões extensas, que tem um monte de coisa para ler, tem que ter paciência, né? Aí a sorte é que a primeira já está errada. Então, se você sabe, você já marca essa, era para marcar errada. Então, olha, período perinatal inicia-se com 20 semanas. Não, período perinatal inicia-se com 22 semanas completas de gravidez, época em que o peso do nascimento é aproximadamente 500 gramas. Se termina com 10 dias completos após o nascimento, 7 dias completos após o nascimento. Então, tem 2 erros já na alternativa A. Fácil de saber, né? Mais da metade dos alunos acertaram essa questão. Bom, alternativa B, coeficiente de mortalidade materna, resultado da relação entre as mortes obstétricas diretas e indiretas e o número total de nascidos vivos. Tem gente que acha que o denominador tem que ser o número total de gestações, mas aí como você vai quantificar todo mundo que está grávida? Então, substituiu-se o número total de gestações pelo número total de nascidos vivos, que aí a gente consegue quantificar facilmente pela certidão de nascimento, né? O número de nascidos vivos. Por isso que não contempla no denominador todas as gestações. E lembrar
lembrar que o coeficiente de mortalidade materna, você exclui a mortalidade por causas não obstétricas, como, por exemplo, a mortalidade por violência, por causas externas. Então, isso está correto. C, período neonatal, inicia-se no nascimento, sim, e termina após 28 dias completos do nascimento, está correto. Que é dividido em 2 períodos, neonatal precoce, do nascimento até o 7º dia de vida, neonatal tardio, entre o 8º e o 28º dias completos de vida. Perfeito. D, niermis materna, né, ou quase perda materna. O que é isso? Né? A situação em que mulheres que apresentam complicações potencialmente letais durante o período gravídico puerperal somente sobrevivem em razão ou do acaso ou do cuidado hospitalar. Então, esse é um indicador muito importante para as condições de saúde aí da mãe e condições de saúde de uma população, que indica aí quando que o sistema de saúde conseguiu evitar essa morte, né? E são mortes dificilmente evitáveis. Então, está correto. E a E, coeficiente de mortalidade materna específica, é a relação entre alguma determinada variável da mortalidade materna, como, por exemplo, a raça, o estado civil ou causa do óbito, e o número de nascidos vivos. De novo, aqui não contempla todas as gestações, porque é difícil de quantificar. Então, especificou-se que o denominador sempre vai ser os nascidos vivos. E aí, em determinado local ou período, considerando-se sempre o número de 10 elevado à quinta para multiplicar. Então, ficamos com a alternativa A. E aí você tem que saber mesmo o cálculo dos coeficientes nas medidas de frequência de mortalidade. Ok, obrigada, Alicia. Ó, o Heriberto acabou de fazer um elogio aqui. Adoro você, doutora Alicia. Você inspira paz. Obrigada. Olha. Tá vendo? Olha, ele elogiou todos vocês. Se ele não tivesse me elogiado, também eu ia ficar chateada. Heriberto. Todo mundo tem elogio aqui. Pessoal, semana passada nós falamos no quadro Atualidades sobre o Setembro Amarelo. E agora vamos falar hoje, na nossa live, sobre o Setembro Verde, que ressalta a importância da doação de órgãos. E aqui no Brasil, a fila aumenta cada vez mais. Eu gostaria de jogar em pauta essa pergunta, até para você, Fábio. Como é que funciona a doação de órgãos no SUS? Olha, a doação de órgãos no Brasil, o sistema de transplante do Brasil é muito organizado, né? Isso é uma das coisas do SUS que funciona bem, é o sistema de transplantes, né? Ele, então, como as doações são voluntárias, ele precisa ter uma confiança da população. Tá. Se tiver qualquer suspeita de algum tipo de fraude, você acaba as doações, né? Então, é um sistema que funciona bem, independente do paciente privado, do paciente público, é um sistema único. Agora, o que é importante, eu tenho uma aula aqui no curso para vocês sobre doação de órgãos. Importante, o que cai muito na prova são as legislações. Então, existe uma legislação, uma lei dos transplantes de órgãos no Brasil. E ela é muito clara com algumas coisas. Existem algumas fantasias por parte dos pacientes e também desconhecimento dos próprios médicos. Então, se você quer ser um doador de órgão, então ninguém é doador de órgão espontaneamente, você tem que declarar que você quer ser um doador, mas também não é suficiente. O que importa é a autorização da sua família na hora do seu óbito. Tá? Então, mesmo que você deixe por escrito isso, no cartório, o que for, Se a família negar, está negado. Tá? Então, isso é o contrário também. Se a família aceitar, vai ser feita a captação. Então, é a família. Então, se você quer ser doador de órgãos, isso cai muito na prova. Você tem que conversar com a sua família. Aí deixar claro que você tem interesse. Não adianta, não vai colocar no documento, não tem isso. Então, quem autoriza a captação, a doação, é o familiar. Tá? Então, tem lá o Cabar já me lembrou aqui, né, que ele também é advogado, que está lá no artigo 4º da lei de transplante sobre isso, que a família é responsável. E para esses meses aí de conscientização são importantes para a gente aumentar o número de doadores. Sim, com certeza. Né? Então, Informar, porque né? o número de doadores do Brasil é muito insuficiente. O Brasil é um dos campeões em alguns transplantes, como o transplante de rim, dos campeões mundiais em número absoluto. Né? Mas ainda falta, a lista cresce sempre numa proporção maior do que a dos transplantes realizados. Está melhorando isso, mas precisa de mais conscientização e também não tem que ter fantasia e medo, ninguém vai roubar seus órgãos, né? Então existem critérios muito bem estabelecidos de morte encefálica. O paciente que vai doar os órgãos, ele já está morto, tecnicamente. Ele não está em coma, não é um paciente que pode acordar daqui 20 anos, não.
ele já foi feito um diagnóstico clínico, radiológico, por 2 médicos em tempos diferentes, dizendo que ele está em óbito. Se a família não aceita a doação, vai desligar os aparelhos e a família vai fazer o funeral. Sim. Não é um paciente que vai ficar sendo cuidado na UTI, porque ele já morreu. Ele fica no ventilador, ele fica recebendo, eventualmente, volume, Hidratação. dieta, correção de distúrbios, para ele não perder os órgãos até o momento da captação. Tá? Ok. Mas esse paciente já está em óbito, não pode ter essas fantasias aí. E muito médico também desconhece isso daí. Claro. E cai na nossa prova aí de residência. Rafael, como é que funciona o transplante de coração nesse caso? Então, né, você vê uma situação super triste de uma criança, né? No caso dessa reportagem, ela tinha uma cardiopatia congênita, mas a gente vê de vez em quando quadros de miocardite, né? Muitos dos transplantes na infância são por miocardite, quer dizer, às vezes um quadro gripal, que é banal na esmagadora maioria das crianças, em algumas dessas crianças acaba desenvolvendo um quadro de endocardite, né, de miocardite, e esse paciente vai para a falência, né, essa criança. E o mais triste disso, né, como o Fábio comentou, a gente tem uma fila que funciona muito bem, uma fila única, mas o caso como a criança dessa reportagem, que está na UTI esperando, e que a gente vê muito quando, por exemplo, na residência, a gente vê muito isso no ENCOR, os pacientes quando ficam graves, está nesse critério, na legislação, que ele fura a fila e entra como prioridade. Então, qual que era uma coisa, a situação que a gente via, né? Tem tão pouco órgão que quem está na fila esperando bem compensado, ele não chega a vez dele. Acaba ele tendo que piorar, aí ele interna descompensado, fica na UTI e entra como grau de prioridade. Quer dizer, aí quando sai o órgão, não sai mais na situação ideal, porque acaba sempre sendo doado para aquele paciente que está descompensado, dependendo de mecanismos mecânicos, e que se não viesse o órgão, iria morrer. A situação ideal era se tivessem mais órgãos, a gente pudesse chamar o paciente que está em casa na fila e ele internasse para poder fazer o transplante. Ok. Isso no fígado aconteceu uma mudança também. Até 2006 era por ordem cronológica. Quem chegava primeiro estava na frente na fila. O que acontecia? Os graves iam morrendo, eles não conseguiam chegar no transplante. Por outro lado, aquele que conseguiu o órgão estava no estado melhor. Então, ele tinha uma recuperação melhor. Então, foi mudado o sistema em 2006 para o sistema MELD, que é por ordem de gravidade. Então, é isso que acontece. Se a pessoa está bem, ela nunca vai ser transplantada. Ela tem que piorar, mas precisa ter uma lista, de alguma forma. Não existe uma lista ideal. Aí, nesse caso aqui da parte pediátrica, é mais difícil ainda, porque os doadores de órgãos, os bons doadores de órgãos, são aqueles pacientes que têm um São TCE saudáveis, exclusivo. Então, normalmente é jovem, politraumatizado, né? Você tem um doador pediátrico, então essa criança precisa de um doador pediátrico. Você precisa ter uma criança em morte encefálica. Então, que você tem dificuldade, esse tipo de doador é muito raro. Tá? Então, são casos dramáticos, difíceis. Quando você tem um transplante de rim, você pode pegar o rim de um familiar. O próprio transplante de fígado tem transplante intervivos, mas tem situações que isso não é possível. Ok. E na sua área, Guilherme, como é que funciona? Então, a minha área, na parte de transplante, ela é uma área, graças a Deus, um pouco mais tranquila, porque a medula óssea, ela se autorrenova. Então, você pode doar para um paciente sem ter que fazer, sem perder o seu órgão. Questão de horas depois, a medula óssea já se recuperou. O que é preciso, na verdade, é se cadastrar. Então, ao contrário de outros transplantes em que você já tem o problema e você tem um óbito que vai resolver esse problema, no transplante de medula óssea a gente tem um banco já de pessoas que se voluntariaram. Então é mais fácil achar isso. E da mesma maneira que foi falado aqui, o nosso banco funciona muito bem. Hoje o Brasil é o 3º maior banco do mundo e funciona com uma velocidade e uma agilidade surpreendentes. É lógico, nós somos uma população muito miscigenada. Às vezes, em algumas minorias, é difícil você achar um doador. Eu sempre brinco, eu tinha um paciente que era filho de uma baiana com um russo. Você achar um doador, alguém que tem esse background genético, é muito difícil. Mas a gente tem um número muito grande de pessoas cadastradas, são muito requisitadas. Hoje,
talvez a maior dificuldade é que muitas vezes a pessoa se cadastra, muda e esquece de atualizar o endereço. Ok. Então, estão sendo testadas algumas tecnologias, inclusive apps de celular, para justamente não perder esse doador que se cadastrou às vezes há 5, 10, 15 anos super atrás. importante. Esse banco é nacional? Esse banco é nacional. O Brasil, além de ter um banco nacional muito forte, ele tem uma cooperação com bancos internacionais muito grande. Então, tem pacientes daqui doando para pessoas de outros lugares do mundo e tem pacientes nossos recebendo medula de todos os lugares possíveis do mundo, porque essa integração funciona muito bem. Ok. E cai bastante na prova? Não cai muito, mas é uma coisa que pouco a pouco a gente vem percebendo um aumento no interesse em relação a isso. Até porque o número de transplantes no Brasil vem crescendo também, vem se tornando uma realidade. Mais centros conseguindo fazer o transplante, então é uma coisa que se torna mais de interesse, e se torna de interesse vai cair na prova. Invariavelmente está até na mídia, né? De Exatamente. alguns artistas É a que divulgação passam, e mesmo, aí né? Exatamente. São E sim. histórias muito bonitas, né? De as pessoas que têm uma doença muito grave, que estão esperando um doador, localiza, algumas vezes as pessoas conseguem descobrir quem é o doador e se tornam amigas. Então é uma Cria um situação que vínculo dá muito grande, exatamente, né? dá muita visibilidade. Outro tema que foi muito importante essa semana que saiu, aliás, preocupante, né? Que 40% dos médicos recém-formados, eles reprovaram o exame do CREMESP. Eu queria que vocês comentassem isso pra gente, por favor. A gente recebeu hoje, né, essa notícia, né, da reprovação que a gente achou alta e ficamos até perguntando aqui entre a gente por que a gente acha que isso aconteceu, né? E aí vieram várias hipóteses. Quais Obviamente que não tem um motivo único, né? Eu acho que hoje em dia a informação está tão disseminada, o aluno quando vai estudar, ele não constrói um pensamento, ele não constrói conhecimento em camadas, né? O básico e vai aumentando, aumentando, ele já vai no mais elaborado, naquilo que ele precisa saber, digita no Google e já chega numa resposta. Mas aquela resposta foi identificada no Google, não foi construída por um pensamento médico Sim, científico. De uma pesquisa. Ou de Então, às vezes eu fico pensando o quanto que com essa tecnologia toda, com essa facilidade de informação, a gente também não se perde na construção do pensamento. Porque a prova do CREMESP é uma prova que pergunta muito básico da medicina, diferente da prova de residência, que costuma perguntar coisas mais elaboradas, mais específicas, de especialidades médicas, ou até mesmo de rodapé de livro. E aí a gente vê que os médicos não estão conseguindo essa base mesmo para o aprendizado da medicina. Eu Às acho que um vezes dos motivos sabem pode ser responder esse. questões até mais Sim, complexas, sabem. né? Do que caiu na prova do O rodapé, CREMESP, né? a pessoa sabe, aquilo que costuma cair na residência, que os professores mais falam, porque a área específica de cada professor acabam focando muito nisso. Eu acho que aqui você tem vários olhares que a gente tem que ver, então é preocupante esse número. Não acredito que todos esses alunos eles não saibam nada a respeito da medicina. Tem vários vieses aí, a gente tem que olhar de uma forma muito cuidadosa. Mas mostra que, do ponto de vista de formação do nosso médico no Brasil, aqui esse é um exame localizado aqui no estado de São Paulo, que é o lugar que tem as faculdades mais tradicionais e mais bem credenciadas, a nossa formação está com algum problema. Né? Então, ou a gente está tendo o aluno que está saindo mal preparado para entrar no mercado de trabalho como médico, ou a gente pode ter um aluno que está se super especializando antes do tempo, então, e não está tendo aquela formação generalista, que é uma prova que costuma cobrar protocolos em relação à saúde pública, as doenças mais prevalentes. Então, a gente tem o dado lá, 86% erraram a abordagem de trauma, de vítima de acidente de trânsito. 69% não sabiam diretrizes para aferir pressão arterial. Então, é algo chocante que a gente vê aí nesse número. Mas eu acho que isso aqui não é o fim do mundo. Os alunos têm que ficar atentos, porque a tendência é que esse tipo de exame se torne obrigatório no futuro, até para que você receba o seu CRM. Hoje em dia isso não acontece, mas isso pode acontecer no futuro. Então a gente tem que, acho que como mensagem, aproveitar a faculdade de medicina para estudar desde o básico, aproveitar o internato. A gente dá aqui muitas dicas, a gente faz um curso completo, muitas vezes voltado para a prova de residência, mas nosso objetivo não é só esse. Nosso objetivo também é ajudar o aluno durante a sua fase de formação. Então, ele pode aproveitar o curso, mas ele tem que entender que, antes de tudo, ele vai ser médico. E, sendo médico, ele vai estar apto a realizar uma série de coisas do ponto de vista legal. Então, é importante que ele se prepare.
porque senão ele vai ser muito prejudicado no futuro e vai colocar os pacientes em risco. Então, mesmo os alunos que não foram bem, eu acho que tem que dar tempo ainda, tem que focar no que é mais importante, tá? Assistir às aulas e preparar para o futuro, porque a consequência é para cada um dos próprios alunos. Ok. Tem elogio aqui para vocês, da Sabrina. Obrigada a todos os professores pelo empenho conosco. Obrigada à Rede Medicel pela oportunidade em facilitar o conhecimento. A gente que agradece a oportunidade de estar com vocês. Bom, pessoal, e assim vamos encerrar, né? Passa tão rápido, é tão bom. Mas semana que vem é a Tem grande mais, final, hein? Tem mais. É semana isso aí. que vem. Será a última live. Muito obrigada pela participação de Obrigada, vocês. obrigada, Pela gente. ajuda de vocês. A gente que agradece. Boa Até noite. semana que vem. Até semana que vem. Ótima noite, pessoal. Até Tchau, semana que vem. gente. Tchau, tchau.